E oferecendo um monte de coisa. Nossa, você precisava ver. Aí não tem como não ficar na casa dela, não tem. A gente ia lá mesmo pra passar. Eu vou falar a verdade, honestamente, eu era preguiçosão. Eu não ia lá pra fazer tapete. Eu ia lá pra passar o tempo. Tomar um café. É, tomar um café, contar. Nossa, eu contava muita piada na época lá. E tá valendo? Bom, eu me chamo Wesley, eu tenho 34 anos. ah, Moro aqui em Américo Brasiliense desde os 2 anos de idade. Eu conheci a Lucinda, eu tinha 11 anos de idade. Eu conheci ela através do meu primo, do Paulinho. E assim, a Lucinda pra mim ela era como se fosse o meu refúgio, né? Porque eu vivia dentro de casa, não saía pra rua, não ia pra lugar nenhum. E eu acabei que eu conheci a Lucinda através do meu primo. Meu primo ia lá fazer algumas atividades lá com ela, fazer tapete e tal. E aí ele foi e me apresentou, ah, vamos lá. Eu fui lá, aí ela pegou, me recebeu super bem, me acolheu bem. Eu vou falar o que da Lucinda? É uma pessoa maravilhosa, grandiosa, uma pessoa que eu vou levar pra minha vida, uma pessoa que eu guardo no meu coração, uma pessoa que me acolheu, me ajudou bastante. Você tava falando da coisa de ser mineiro. Ah, nossa, a Lucinda, assim, eu tenho, a minha família eles são, assim, um povo antigo, mineiro, eles têm o dom de ser uma cultura, assim, eu falo, de ser acolhedor, bem hospitaleiro. E você pode, assim, ver a pessoa pela primeira vez, parece que a pessoa te conhece há anos e anos, a pessoa te... Ela trata você como se fosse um parente próximo dela, um amigo, e a Lucinda, ela me recebeu dessa forma, o que fez lembrar dos meus tios-avós, da minha avó, que eu conhecia há pouco tempo atrás. Então, ou seja, a Lucinda, assim, eu falo que ela foi uma mãe pra gente, né? Pra mim e pros meus primos. E uma lembrança boa mesmo, assim, que eu tenho dela, uma gratidão enorme, foi quando a gente decidiu, a gente já fazia parte de um grupo de dança, e a gente decidiu montar um grupo. Só que a gente não tinha um espaço. Vocês já tinham dançado antes? A gente fazia parte de um grupo daqui da cidade, do grupo Enigma. Só que era assim, era algo que já tinha um coreógrafo. A gente aprendeu a dançar com esse professor, que era o Elierte Galo na época. E, Quantos anos vocês tinham? olha, na época do grupo, por volta de, acho que uns 14 anos, quando eu comecei a dançar nesse primeiro grupo que era da cidade, né? Surgiu como? Vocês viram na televisão? Como é que É, resolveu fazer dança? Porque é uma coisa que menino não faz. não, não. Na época, assim, é até engraçado de dizer. Porque na época era como se fosse a modinha da época. E era o que fazia a gente ficar famosinho, as menininhas ficavam no pé e tudo mais. Aí a gente, pra mim até foi um refúgio, que foi uma fase difícil da minha vida que eu tava passando. Que eu tava passando nessa época, eu tava passando por um tratamento de câncer, né? E eu fazia quimioterapia e isso pra mim foi um refúgio. Inclusive, a Lucinda também me deu muito apoio, né, nessa fase difícil da minha vida. Ela sempre me falou palavras assim de incentivo, sabe? Ela sempre falava, ai filho, isso daí não é nada, isso é só o cabelo que caiu só. Aí eu andava sempre de boné, né? A orelha coberta. E... E aí você fazia o tratamento de câncer e dançava? Sim. E ainda passeava com seus primos? Foi. Meu primo ele foi uma terapia pra mim, meus primos. A Lucinda, ela foi um baita do incentivo, que na época eu procurava pessoas de palavra positiva. E a Lucinda, ela sempre foi positiva. Ela sempre como que se diz? Ela era uma pessoa muito, um coração muito grande, entendeu?
Então não importa o tamanho da sua tristeza, não importa a situação que você estava, para ela sempre estava tudo bem. Então ela não via diferença nisso. E o grupo, nessa época, o que, que acontece? O grupo foi também uma terapia para mim. Começou eu e meus primos a dançar nesse grupo. Por fim, a gente achou que não estava dando muito certo, que havia umas diferenças internas naquele grupo e nós decidimos a fazer o grupo Blackout, que na época acho que era Meninos de Rua, alguma coisa assim, algo do tipo. E a Lucinda, ela tinha a salinha dela lá, que ela dava aulas de tapete na casa dela. E a gente foi e pediu. Falou, ah, Lu, a gente vai montar um grupo assim, assim, assado. E ela falou, e ela achava que isso ia ser farra, né? Falou, ah, pura farra, né? Porque agora tá na moda isso. Mas não, acabou que foi dando certo. No começo a gente foi dançando nas escolas. A gente ia ensaiar, ensaiava lá naquele espaço dela. Encostava todos os teares na parede, ensaiava ali, dançava ali. Quantos vocês eram nesse primeiro momento? Em torno de umas 5 ou 6 pessoas. Se eu não me engano, era nessa faixa aí. Pessoas dentro do ateliê dela. Dentro do ateliê. Só que, o que acontece? Aí depois foi crescendo. O grupo ele foi criando uma dimensão que a gente não esperava. E já não cabia mais dentro da sala dela. E foi algo que a gente foi levando a sério. E o que acontecia? Tinha partes que a gente tinha que separar em 2 grupos na coreografia. Uma parte que ia dançar naquela hora, naquele momento, ficava dentro da sala, e uma outra parte ficava esperando fora do ateliê dela. Porque não cabia todo mundo lá por causa do espaço, né? Aí aconteceu de surgir a estação. A estação foi um outro espaço que ela cedeu para nós, que ela tinha as 2 salas lá, a sala central, e tinha outra sala onde ela guardava todos os teares, guardava todos os equipamentos dela lá. E ela foi e cedeu pra gente também. E ela sempre acreditou na gente, mano. Sempre acreditou na gente. Ela falava, não, vai que vai dar certo. E a gente não sabia pedir um ofício, a gente não sabia elaborar uma solicitação, uma declaração. A gente não sabia nada disso. E assim, quando a gente decidiu a disputar campeonatos, a partir pro lado mais sério do grupo mesmo, a Lucinda, ela foi e deu todo incentivo. Ó, eu conheço a fulana de tal do gabinete, eu conheço a Silvia da biblioteca, ela pode dar uma força para você. Isso tudo, o Paulinho também cuidava dessa parte burocrática, né? A gente dividiu o grupo em partes. Eu e o Thiago montava as coreografias, o Paulinho também ajudava a montar as coreografias e o Paulinho cuidava mais da parte burocrática. Ele sempre foi o expert nessa área, ele mais criterioso e também mais briguento, né? O mais brigão. Quando falava não pra ele, ele ia lá e erguia o teto, não tava nem aí. E assim, a Lucinda sempre tava ali. Eu falo que ela era a nossa madrinha do grupo, a mãe do grupo, a mãe da companhia Blackout. Que a gente não tinha nem planos de saber que o negócio ia crescer. E ela sempre falando, não, porque vai ter um evento tal, eu vou conseguir para vocês dançar na escola tal, vai ter a inauguração da praça tal, e vamos, que eu também vou levar, eu vou numa exposição, eu quero que vocês vão lá para dançar também. E a gente tava ali. Sempre. E as viagens que ela ia com a gente também, né? Tinha algumas viagens que ela acompanhava a gente pra ir dançar. No mapa cultural vocês venceram, né? Sim. A gente ganhou a fase regional. Ela tava com a gente. Aí depois nós partimos pra fase estadual. Que foi. Acho que foi em Bariri. E partimos pra lá também. Ganhamos lá também com a coreografia Face. Ela amava essa coreografia. Era uma coreografia que nós vestíamos todos de preto, com luva branca e o rosto branco. Então, assim, destacava muito os movimentos
que a gente fazia. Movimentos de mão, expressão corporal. E ela falava, nossa, com essa coreografia aí vocês vão deslanchar. E quando vocês foram pra Record? Televisão. Também era competição ou era só apresentação? Não, a Record foi o enigma, né? Já foi no início de tudo. Foi bem no começo mesmo. Assim, eu não fui, mas na época eu já fazia parte do grupo que foi para Record. Nós fizemos alguns testes importantes. Um dos mais importantes que eu falo assim, que a gente já participou, foi o Mapa Cultural Paulista, foi a Ginastrada, que também nós fomos campeões com essa coreografia, a face, e o Internacional de Hip Hop em Ribeirão Preto, que foi um evento que a gente ficou entre os 5 melhores e ganhamos vaga para disputar em Las Vegas. Porém, na época, a situação era muito difícil, envolvia muito patrocínio, envolvia muita coisa. Acabou que o grupo não foi disputar. Nesse momento, quantas pessoas tinham? Ah, o grupo era grande, assim. Dessa competição foram 8 dançarinos, né? Porque era uma quantidade limitada do evento. Só que o grupo já tinha em torno de umas 30, 40 pessoas, mais ou menos. Por quê? Porque nós tínhamos, era a companhia Blackout, o original, o time oficial. Aí tinha o Elementos e tinha a molecada que estava começando também, que era um projeto nosso, né? Para tirar a molecada da rua, para dar um incentivo. E a Lucinda sempre estava ali com a gente. E quando falava de tirar a molecada da rua, era com ela. E você vê com esperança esse negócio do hip hop ser das Olimpíadas agora? Você Sim. acha que isso é bom? Sim, eu acho assim que o hip hop tá ganhando espaço mundial agora. Já tinha, né? Mas agora, nas Olimpíadas, é que nem o pessoal do skate, né? É um espaço a mais que a galera tá ganhando. Nisso envolve mais patrocínios, envolve, assim, mais investimentos nessa área. Então, assim, eu fico muito feliz. Pena que não foi na minha época, né? A época em que nós dançávamos, que a gente... E tudo que a gente fazia por amor, né? A gente nunca cobrou nada de ninguém, nunca cobramos mensalidade. E assim, a molecada chegava, eu quero dançar na companhia Blackout. Quer dançar? Quero. Só que assim, a gente vai montar uma seletiva, aparece lá, tal dia, lá na estação, tal, que vai dar aula é assim, assim, essa pessoa. E aí a gente vai ver como você vai se desenvolvendo. E conforme você for rendendo, aí você vai passando, vai subindo de grupo, vai pro Elementos e assim sucessivamente vai dançar com a companhia, né? E assim, quando a gente ia viajar, eu falo que o pagamento, assim, o pagamento do grupo na época eram as viagens. Então a molecada ralava para poder viajar. Entendeu? É como se fosse, a gente trabalhou o mês inteiro e o pagamento agora é competir. Vamos lá disputar. Nossa, era muito bom. A gente Como tá agora o Blackout? hoje, Blackout, assim, pra mim, ele ficou na mente de quem viveu uma época boa e no coração. Porque hoje eu enxergo que o grupo acabou, né? Há 12, 13 anos atrás eu parei, mas a molecada continuou. A molecada que era dos grupos de base assumiram e foram tocando o grupo. Só que assim, o grupo ele foi se desmanchando aos poucos, né? Ainda ganharam um outro mapa cultural. Se eu não me engano, acho que foi na cidade de Gavião Peixoto. Alguma coisa assim. Eles ganharam mais um mapa cultural. Foram para a fase estadual também. Se deram super bem também. Mas aí, aos poucos, o grupo foi se acabando, entendeu? Quem eram os 8? O nome deles, assim? Você, Paulinho? Eu, Paulinho, Thiago, Givaldo, Alex, William. Aí tinha a Cássia, que hoje é a esposa do Givaldo. Ai, meu Deus. E o Julinho. Esses são o Blackout
Blackout, a formação. Isso, a oficial. formação. A Cássia ainda não era da formação ainda, né? A formação era eu, Paulinho, Julinho, o William e o Thiago. Essa era a formação oficial do grupo, quando eram os meninos de rua. E depois se transformaram em companhia Blackout. Aí depois o grupo veio crescendo. Aí veio nossos amigos próximos, aí ficou uma temporada, saiu. Aí vieram mais pessoas, veio gente de fora, vinha pessoas de Araraquara para ensaiar com a gente. A gente fazia parceria com grupos de b-boy, a gente fazia parceria com grupos de axé, com grupos de dança do ventre na época. Tivemos também uma parceria com o Denilson, do Destaque Mil também. Então, assim, a gente não via como uma competição, a gente sempre via como parceria. Sim. Por quê? Porque a gente gostava de dançar. Então, às vezes, não tinha nenhuma apresentação para nós esse mês. O que acontecia? As nossas parcerias ligavam, ó, tal, a gente vai se apresentar em tal lugar, tal dia. Tem como? Pra gente... Assim, se pra mim não dava, falou, ó, eu tenho um compromisso, pra mim não vai dar. Aí falou, não, então vai eu, vai tal. Já chegamos a sair em 2, em 3, em 4, mas sempre tava ali, levando o nome da companhia, entendeu? O nome do grupo. Você gostava mais do palco, do teatro, ou do ginásio, das escolas, ou não tinha isso de... Pra mim não tinha isso. Eu gostava muito de competir. Eu gostava muito de... Eu já sempre fui na parte do... Vamos ver, assim... A gente monta o trabalho e depois apresenta ele. É como se fosse apresentar um TCC, sabe? Fazer um seminário. A gente elaborava a coreografia, elaborava o release, que é a história da coreografia. E a gente fazia o figurino também conversar e falar, agora vamos apresentar para ver se foi legal. Em algumas vezes a gente decepcionou com o trabalho, ou a gente falou assim, não, a gente pode melhorar mais, porque não tá legal. E a gente sempre ia trabalhando aquela coreografia, ou melhorando, ou cortando partes, ou incluindo partes, mas a gente sempre estava mexendo. Até que tinha vezes que a gente falava, agora a gente é melhor parar com essa daqui, que ela já deu. Aonde a gente vai, o povo já sabe, né? Porque os grupos eram praticamente os mesmos. Falar, aí a gente já começava um novo projeto, uma nova coreografia, novas brigas. Nossa, montagem de coreografia caía o teto daquela estação, viu? Quantas vezes a Lucinda não puxou a nossa orelha por causa de briga? Quantas vezes? Às vezes a gente discutia, saia aquele griteiro, aquela brigaiada na montagem da coreografia. Depois a Lucinda chegava em mim e falava, Wesley, eu preciso falar com você. Paulinho, eu preciso conversar com você. Aí eu falava, vixe, Paulinho, agora aguenta, hein? A Lu vai acabar com a nossa vida. Vai tirar a sala da gente. A gente falava, nossa, ela vai tirar a sala de você. Aí a gente ia lá conversar com a Lu. Ó, eu tô sabendo que aconteceu isso. Assim, 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 desse jeito. Aí a gente ia tentar se explicar, né? Como que se explica? Falando, Lu, ó, foi assim, desse jeito tal. Mas faz parte tal, já pedi desculpa, a gente já tá se... Não, então, ó, vamos parar com isso daí, porque senão não vai ter jeito, eu vou ter que pegar a sala de volta. Não, Lu. Aí a gente entrava num acordo, sabe? Mas ixi, ela... E brigar era comigo mesmo, eu, Paulinho e Julinho. A gente, por tão pouco, por um cisco, a gente fazia um griteiro. E falava eu não vou mais participar desse grupo. E saía do ensaio, ia embora. O, o Julinho saía chutando capacete, tênis, o que tinha, ia embora. O Paulinho, então, pelo amor de Deus. E aí vinha a Lucinda E colocava o pano por cima de tudo e apagava. Aí eu vou doer um pouquinho. Foi mal. Qual foi a sua última lembrança da Lucinda? O último momento com ela? A última lembrança boa ou a última lembrança ruim? As duas. Eu tenho as duas. A última lembrança boa que eu tenho da Lucinda foi a lembrança em que eu fui na casa da sua mãe, que eu fui lá, bati no portão como um estranho. Falei, eu vim aqui visitar a Lucinda.
Aí sua mãe falou, ela não tá bem e tal. Mas é rapidinho. Aí eu sentei com ela lá no sofá e a gente conversou. E ela falou dos projetos que ela tinha, falou do museu, falou... Nossa, eu olhava assim pra ela e falava, nossa, como que ela é... Ela é uma pessoa muito especial, cara. É assim, olha, aquele dia, inclusive eu não fui sozinho, foi eu e minha esposa, né? Ela amava a minha esposa de paixão. A minha esposa também foi outra pessoa que ela acatou como filha, né? E ela puxa, falava assim, muito pra mim, falou, ó, dá valor nessa menina, viu? E a minha esposa foi também, a gente tirou foto, nossa, a gente conversou um montão lá. A lembrança ruim. Alguns dias antes, eu fazia parte da feirinha, né? A feirinha de domingo que tem lá em frente à estação. Eu vendi alguns acessórios de celular, alguns acessórios eletrônicos. Hoje eu não faço mais. E todo domingo a Lucinda tava ali. Todo domingo ela ia lá comprar as verduras dela, ela dar o passeio dela. E teve um domingo em específico que ela passava sempre ali na minha barraquinha ali. Eu era do acessório e minha mãe era do frango. Ela passava em mim, depois ela ia na minha mãe. Minha mãe tá até hoje lá, né? Aí nesse dia, todo domingo que ela passava lá na minha feirinha, oi Lu, tudo bem? Oi Fi, tudo bem? Não sei o que, vim aqui, tal, tal, tal. Nesse domingo em específico, eu ouvi uma palavra da Lucinda que eu nunca, assim, eu não lembro da última vez que eu tinha ouvido essa palavra sair da boca dela. Ela falou, não filho, eu não tô bem. Aí ela... Eu falei, mas por que, Lu? O que tá acontecendo? Ah, eu descobri um problema aí, tal. E, e eu não tô legal por causa disso, que eu vou ter que cuidar desse problema. E ela falou pra mim o problema. Aí o que aconteceu? Eu peguei, naquela hora eu segurei a emoção, né? Aí eu falei, não, Lu, pelo amor de Deus, eu já passei por isso daí não é nada. Isso daí é algo que a gente, assim, vai passar, mas depois dá a volta por cima, vai dar tudo certo, vai por mim. Você lembra daquela época que você dava os conselhos pra mim, né? Ela falou, sim, filho, eu lembro, mas... Eu falei, não, mais nada, vai por mim. Aí eu fui, dei um abraço, dei um beijo nela, e ela ainda foi dar o passeio dela na feira. Na hora que ela virou as costas e saiu, meu mundo desabou. Meu mundo acabou ali. Eu não conseguia mais atender uma pessoa. Eu só chorava, chorava. E minha esposa ali do meu lado, ela falou, não, calma, amor, calma. Aí eu falava, não, amor, tá, é algo que, assim, de uma pessoa como ela, a gente não pode pensar, né? A gente não... Podia ser tantas outras pessoas, mas como ela, a alma doce que ela tem, a pessoa que ela é. E aí eu falava, não, mas agora eu acho que a gente tem que ficar um pouco mais próximo dela. E aí a minha esposa foi e tal. E aí eu conversei com o Paulinho, meu primo também. Falei, Paulinho, ó, eu conversei com a Lu, aconteceu isso, ela me falou isso, que tá assim, que vai passar por esse processo. E o Paulinho também teve a mesma reação. Ele também teve o mesmo... Ele também, o mundo dele caiu. Ele, não acredito. Falei, acredito. E ele é mais duro que eu, né? Eu já sou bem mais emotivo. E o mundo dele caiu. E depois, aí foi o que aconteceu. Eu fiquei sabendo que ela estava no hospital, aí ela voltou. A gente foi visitar ela e, infelizmente, né? E o que a gente faz agora? Ah, agora a gente tem que levar ela, o nome dela. A gente tem que sempre
sempre lembrar dela, sempre falar dela, porque ela não foi Lucinda, ela foi a Lucinda. A pessoa especial, ela foi uma pessoa muito especial. Era uma pessoa muito importante, assim, não para mim, mas ela foi muito importante para todas as pessoas que teve companhia com ela, que conheceu ela. Ela sempre ajudou de alguma maneira. Ela sempre ajudou com palavras, ela sempre ajudou com carinho, ela sempre ajudou com afeto. Ela ajudava com o que ela tinha, com o que ela não tinha. Ela sempre, assim, sempre teve pensamentos positivos, sempre era uma pessoa do bem, entendeu? O nome dela tem que ser lembrado, tem que ser eternizado, entendeu? É que nem eu fiz o comentário lá no Facebook, a mãe doçura, né? Assim, ela acolheu uma cidade e uma cidade que acolheu ela.